Os preços dos carros no Brasil dispararam nos últimos anos devido a uma combinação de fatores econômicos, políticos e estruturais da indústria automobilística. 1. Pandemia e crise dos semicondutores. A pandemia de 2020 foi um dos maiores catalisadores da alta nos preços. As fábricas de automóveis ao redor do mundo pararam ou reduziram drasticamente a produção, causando uma escassez global de veículos. Além disso, houve uma crise nos semicondutores, componentes essenciais para os sistemas eletrônicos dos carros, como centrais multimídia, sensores, injeção eletrônica e câmbios automáticos. Essa falta de chips fez com que muitas montadoras reduzissem ou até suspendessem a fabricação de modelos mais baratos, priorizando os carros de maior valor agregado para manter as margens de lucro. Isso resultou em uma menor oferta de veículos de entrada e populares, o que impulsionou ainda mais os preços. Enquanto países como os Estados Unidos e parte da Europa conseguiram normalizar a produção em 2022, o Brasil sentiu os efeitos por mais tempo devido à sua dependência de peças importadas e às dificuldades logísticas. Diferente dos EUA, onde os estoques de carros foram sendo normalizados rapidamente, no Brasil, a falta de modelos novos manteve os preços dos seminovos elevados por muito mais tempo. 2. Impostos elevados e burocracia. O Brasil é um dos países onde os carros são mais caros do mundo devido à carga tributária. No preço final de um carro 0 km, cerca de 40% a 50% são impostos. Para comparação, nos Estados Unidos, a carga tributária sobre veículos gira em torno de 7% a 10%. Isso significa que um carro que custa 100 mil reais no Brasil poderia custar quase metade disso se tivesse a mesma tributação dos IVA. Além disso, o custo para produzir um carro no Brasil é maior do que em outros países devido a uma série de regulamentações e entraves burocráticos, como homologações, custos trabalhistas elevados e exigências locais de produção. Isso encarece ainda mais a fabricação e, consequentemente, o preço final para o consumidor. 3. Desvalorização do real e inflação. Outro fator que fez os preços dos carros dispararem foi a desvalorização do real frente ao dólar. Como muitas peças e componentes são importados, qualquer oscilação cambial impacta diretamente os custos de produção. Um dólar mais caro significa que as montadoras precisam pagar mais para importar peças, e esse aumento acaba sendo repassado ao consumidor. Além disso, a inflação alta no Brasil nos últimos anos encareceu insumos essenciais para a produção dos veículos, como aço, plástico e borracha. Enquanto a inflação afeta diversos setores, no caso da indústria automotiva, o impacto é amplificado, porque a produção de um carro envolve centenas de componentes que sofreram aumentos de custo. 4. Mudança no perfil dos carros vendidos. Se compararmos com a década de 2000, os carros populares deixaram de ser a maioria dos modelos vendidos no Brasil. Antigamente, veículos como Gol, Palio e Uno dominavam o mercado com preços acessíveis. Hoje, as montadoras focam mais nos SUVs e em modelos com maior valor agregado, porque esses carros oferecem margens de lucro mais altas. Isso fez com que o mercado de carros de entrada praticamente desaparecesse. Em 2013, um carro 1.0 custava em média 30 mil reais. Hoje, não existe nenhum modelo novo por menos de 70 mil reais. Isso empurra muitos consumidores para o mercado de seminovos, o que também aquece os preços dos usados. Se os preços subiram tanto, por que as pessoas ainda compram carros? Mesmo com os preços elevados, a venda de carros no Brasil continua aquecida por vários motivos. 1. Necessidade e deficiência do transporte público. Diferente de países europeus, onde a infraestrutura de transporte público é eficiente e permite que muitas pessoas vivam sem carro, no Brasil,
essa realidade está longe de existir. O transporte público em diversas cidades é precário, caro, lotado e pouco confiável. Com isso, muitas pessoas enxergam o carro não como um luxo, mas como uma necessidade para garantir mobilidade e qualidade de vida. Por exemplo, em São Paulo, uma cidade com um dos sistemas de transporte público mais avançados do Brasil, ainda há muitas áreas que não são bem atendidas pelo metrô e ônibus. Isso obriga muitas pessoas a terem um carro, mesmo que seja um custo elevado. 2. Financiamento e crédito facilitado. O acesso ao crédito permite que muitas pessoas adquiram um carro mesmo sem ter o valor total para pagamento à vista. Os bancos oferecem financiamentos longos, que podem chegar a 60 parcelas ou mais, tornando o custo mensal mais acessível. Além disso, houve um crescimento no número de modalidades de financiamento, como consórcios e leasing, que oferecem alternativas para quem deseja adquirir um veículo. 3. Crescimento do trabalho com aplicativos. O aumento de motoristas de Uber, 99 e outras plataformas fez crescer a demanda por carros. Muitas pessoas compram veículos não só para uso pessoal, mas também como ferramenta de trabalho. Mesmo que o custo do financiamento seja alto, um carro próprio ainda é visto como uma opção melhor do que alugar um veículo. O aluguel de carros para motoristas de aplicativo pode custar entre R$ 1.500 e R$ 2.500 por mês, enquanto a parcela de um financiamento pode ser menor que isso, e no final, o carro será do comprador. 4. Carro como patrimônio e status. No Brasil, ter um carro ainda é visto como um sinal de sucesso financeiro e independência. Em muitas famílias, a compra do primeiro carro é um marco importante e muitos ainda veem o veículo como um investimento. Mesmo que os carros desvalorizem com o tempo, no Brasil eles perdem menos valor do que em outros países, tornando a revenda mais vantajosa. Enquanto nos EUA um carro pode desvalorizar 50% em 3 anos, no Brasil essa queda costuma ser menor, o que incentiva a compra, pois muitos enxergam o carro como um bem que pode ser trocado ou vendido futuramente sem grande prejuízo. 5. Medidas de incentivo à compra. Para impulsionar o setor automotivo, o governo frequentemente adota medidas de incentivo, como redução de impostos temporária, programas de incentivo à troca de veículos e créditos especiais para quem deseja financiar um carro novo. Isso estimula o consumidor a aproveitar as oportunidades antes que os preços subam ainda mais. Conclusão. O aumento dos preços dos carros no Brasil foi resultado de uma combinação de fatores globais e locais, incluindo a pandemia, crise dos semicondutores, alta carga tributária, inflação e mudanças no perfil dos veículos vendidos. Mesmo assim, os brasileiros continuam comprando carros devido à necessidade de mobilidade, facilidades de financiamento, crescimento do trabalho com aplicativos e o valor cultural e econômico que o carro representa no país. Com o mercado cada vez mais caro, o consumidor precisa buscar alternativas inteligentes, como optar por seminovos bem conservados, avaliar diferentes formas de financiamento e considerar os custos de manutenção antes de fechar negócio.